Então, agora vamos começar a ver como calcular algumas medidas que eu já comentei no outro vídeo que vocês já viram no artigo, né? Que são medidas de similaridade, por exemplo, o I de Morin. E como que a gente calcula os pesos espaciais, que são aquelas medidas que dizem se duas observações são consideradas vizinhas ou não. Só para relembrar assim por alto, um dos artigos que vocês leram, que é sobre a produtividade de café, em 2000 e 2004, mostrava esse tipo de situação aqui. Aqui eu tenho o que ele chamou de box maps, que são mais ou menos os mapas temáticos. Então, quanto mais vermelha a área, maior a produtividade daquela microrregião em Minas Gerais. E quanto mais azul, menor a produtividade. Então, aqui ao longo dos anos, né, de 2000 a 2004, o que parece que aconteceu é que ao norte de Minas a gente teve um aumento da produtividade, né, então parecem ter clusters espaciais, então valores altos, próximos de valores altos, e alguns valores baixos, perto de valores baixos, aqui nessa região, mais para o centro do estado, mais ou menos, né? E alguns valores mais altos aqui perto do triângulo. Quando a gente calcula o índice, o I de Morin, o que a gente tenta captar é exatamente isso. Se isso que a gente está avaliando aqui por meio da análise visual acontece realmente. Então, os valores do I de Morin, eles giram em torno de -1 e 1, e 0 mais ou menos é o valor esperado. Eu vou mostrar daqui a pouco os valores exatos. Mas, por exemplo, aqui nesse artigo, o que foi observado? Produtividade média em 2000 e 2004. E aí foi calculado o I de Morin para as duas situações. Então, o I de Morin em 2000 foi 0,24 e o I de Morin em 2004 foi 0,32. Então, houve um aumento nesse valor do I de Morin. Claro que a gente tem que verificar se esse valor é considerado significativo ou não. Então, quer dizer que os dois valores estão acima de 0, né, menores do que 1, porque o valor máximo costuma ser 1. Tem alguns casos que fica acima de 1, mas eu não vou falar disso aqui por enquanto. E esse diagrama de dispersão, que depois eu vou comentar também, ele mostra para a gente como que os pontos estão dispersos. Então, aqui no eixo X eu tenho os valores em cada uma das observações, no caso as microrregiões de Minas, e aqui os valores médios dos vizinhos. Então, nesse caso aqui e nesse, o que está acontecendo? Eu tenho uma reta crescente. E esse I de Morin é como se fosse o coeficiente dessa reta, coeficiente de regressão dessa reta. Então, se ele for positivo, à medida que os valores aumentam, o dos vizinhos também aumentam. E quando os valores das observações diminuem, a dos vizinhos também diminui. E isso acontece nesses 2 anos. Aqui, o coeficiente angular é maior, indicando que tem uma maior concentração espacial, que é o que parece aqui com a análise visual, né? Que aqui tem uma maior concentração dos altos aqui, muito alto aqui, mais alto aqui os laranjas, e os mais baixos aqui. Enquanto em 2000, parece que a concentração existe, né, dos altos com altos e baixos com baixos, só que é um pouco menor. Então, é basicamente isso que o índice I de Morin tenta captar. É essa autocorrelação espacial global para todas as regiões que estão em análise. E aí, para a gente poder fazer essa análise, o que a gente precisa? A gente precisa saber qual a variável que está sendo estudada, nesse caso aqui a produtividade média em cada microrregião de Minas, e aí a gente tem que ter a produtividade em cada uma das observações e a localização de cada uma dessas observações para a gente poder calcular o I de Morin. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. O que a gente tenta calcular, né, quando a gente vai usar essas medidas de autocorrelação, a gente quer saber o quanto os valores estão similares
E a localização, se eles estão próximos, né? Se valores altos estão próximos de valores altos, se valores baixos estão perto de valores baixos também, e assim por diante. Então, o que a gente vai usar vai ser o valor da variável na sua localização e o valor dessa variável nos vizinhos. E aí, o que esses índices tentam fazer é ver o quanto essas observações que são parecidas estão próximas, né? Ou tendem a estar próximas. Então, o que eles vão tentar fazer? Quando a gente tem valores muito similares e um peso alto, ou seja, eu tenho valores próximos, porque o peso vai ser dado para quanto mais próximas estiverem essas observações. Se eu tiver valores diferentes e um peso alto, então quer dizer que valores dissimilares estão próximos. Então eu tenho valor alto próximo de um valor baixo. E aí eu tenho 3 tipos de situação que podem acontecer. Ou a gente pega o valor do local e multiplica pelo valor dos vizinhos, que é o caso do I de Moran. A gente pode fazer diferenças ao invés de fazer produto, né? Então a gente pega o valor da observação menos o valor do vizinho e eleva ao quadrado, ou a gente faz o módulo dessas diferenças, né? E aí cada medida de autocorrelação vai trazer uma interpretação diferente, dependendo do tipo de cálculo que ela faz. E aí todas elas vão sugerir se há agrupamentos em geral na região toda, mas não falam exatamente onde que acontecem essas aglomerações, esses clusters, esses outliers. Aí para isso que existem as medidas locais, como é o caso do LISA, que a gente vai trabalhar muito aqui na disciplina, que é o I de Moran local, que vai servir para isso, para identificar as regiões que são consideradas clusters ou outliers espaciais, né? Então, o que acontece quando a gente usa uma medida como essa, que é o produto cruzado, que é o I de Moran, né? O caso do I de Moran. Se eu imagino que tem aleatoriedade espacial, então que não tem concentração de alto em algum lugar, de baixo em algum lugar, então é tudo aleatório, tem alto perto de baixo, alto perto de alto, baixo perto de baixo, então pode acontecer qualquer coisa. O que vai acontecer é que quando eu faço esses produtos aqui, ele não vai tender nem a ser muito grande nem muito pequeno, porque vai variar muito, às vezes baixo com baixo, baixo com alto, alto com alto, vai variar muito, vai ter esses valores vão ser aleatórios. Quando eu tenho valores altos que estão sempre juntos, esses produtos aqui, esse produto vai tender a ser alto, porque sempre eu vou multiplicar um valor alto por outro valor alto. E se eu tiver valor baixo, vai ser baixo vezes um valor baixo. Então, eu vou tender a ter valores próximos, né, que estão juntos de maneira similar. Se eu uso essas medidas aqui, o que acontece? Se eu faço a diferença ao quadrado, se os valores são parecidos, quando eu faço essas diferenças, os valores vão tender a ser pequenos. E quando há aleatoriedade, o que vai acontecer? Eu também vou ter valores que vão ficar muito diferentes, né? Às vezes alto com baixo, aí essa diferença vai dar alta. Alto com alto a diferença vai dar baixa, baixo com baixo a diferença vai dar baixa. Então, também, o resultado não vai ser nem muito alto, nem muito baixo. E para o módulo, também a mesma ideia, nem muito alto, nem muito baixo. Então, a gente chama essas medidas de similaridade, porque quanto menor o resultado, mais diferentes elas são. Então, a gente vai ter essas situações diferentes aqui, dependendo do tipo de índice que a gente vai utilizar. Como eu já comentei aqui no início, como a gente viu no artigo, o I de Moran é a medida mais utilizada na prática, porque ela tem várias facilidades, né, inclusive de interpretação, que geralmente o valor esperado é 0, e aí eu vou ter uma interpretação de autocorrelação positiva quando eu tenho valores acima de 0, autocorrelação negativa quando eu tenho valores abaixo de 0, então ela facilita os nossos cálculos. E aí a fórmula dela é essa aqui.
que parece complicada, mas vocês vão entender. E, na verdade, vocês não precisam calcular essas medidas na mão. Eu vou mostrar para vocês um exemplo simplesmente didático, mas quando a gente for usar situações reais, claro que a gente não vai fazer na mão, porque a gente vai ter um monte de pontos no mapa que vai resultar em valores de I e de J muito numerosos e é inviável fazer isso na mão. Eu vou colocar aqui que a gente vai usar os desvios em termos de Z. Por que Z? Porque é uma padronização que a gente faz. Ao invés de usar os valores das variáveis mesmo, né, Y, por exemplo, produtividade, se está em milhares de quilos, aí a gente vai ter valores altos demais para trabalhar. Então, geralmente, a gente faz essa padronização, em que a gente pega o valor da variável e subtrai a média, para a gente ter valores um pouco menores. E aí, a fórmula do I de Moran, na verdade, ela aparece com um coeficiente de correlação que a gente usa lá na regressão linear, porque a gente faz as diferenças em relação à média, faz o produto dessas diferenças e divide pela raiz do somatório dessas diferenças ao quadrado, que é mais ou menos o que está sendo expresso aqui. Então, por isso que o I de Moran mede a autocorrelação espacial, porque vem da ideia da correlação. Apesar de não serem a mesma fórmula, a ideia é muito parecida. Então, por isso que a gente usa a autocorrelação. Então, vamos lá. O I de Moran é esse aqui. Como eu falei, né, a gente tem essas medidas, né, que são a diferença em relação à média. Y é o valor da variável num determinado local e N é o número de pontos que a gente está considerando no mapa, que aí depende. Se a gente está estudando o estado, a gente pode usar como observações cada município, cada microrregião, cada mesorregião. Se a gente tem no mapa uma cidade, cada ponto pode ser um bairro, pode ser um domicílio. Então, depende do grau de detalhe que a gente tem para aquela situação. E aí, cada situação que a gente for ver aqui, eu vou comentar com vocês, que isso é o que a gente chama de nível de agregação. Se é município, microrregião, bairro, domicílio e assim por diante. O valor de S0, esse aqui, é o somatório de todos os pesos, que daqui a pouco eu vou comentar também. E o valor esperado dessa estatística é dado por menos 1 dividido por N menos 1. O que acontece aqui que a gente fala que é praticamente zero? Dependendo do valor de N aqui, se o N for bem grande, esse valor vai tender a zero. Então, vamos imaginar que eu estou considerando 5.565 municípios brasileiros. Menos 1 dividido por 5.564 vai dar um número muito pequeno. Então, vai dar muito próximo de zero. Então, o valor esperado do I de Moran, se a gente considerar que tem aleatoriedade, considerando os municípios brasileiros, vai ser zero. Agora, se eu tiver uma amostra pequena, por exemplo, 11, eu tenho um mapa aqui com 11 bairros de uma região da cidade. Então, qual que é o valor esperado da minha estatística? 11 menos 1, 10. Então, menos 0,1. Então, o valor que eu vou usar como referência vai ser menos 0,1. Valores acima de menos 0,1 são considerados autocorrelação positiva e abaixo de menos 0,1, autocorrelação negativa. Então, por isso é importante a gente ter um N grande, muitas observações, para a gente poder ter esse valor esperado aqui em torno de zero e sempre ter uma confiabilidade maior naquilo que a gente está fazendo. Eu vou mostrar aqui para vocês a gente usando a matriz de pesos, essa W, normalizada por linha. Que aí o que quer dizer essa matriz normalizada por linha? É aquilo que eu comentei na aula anterior. É a gente somar os pesos das linhas de forma que dê 1. Quando a gente faz isso, o valor de S0, como é o somatório dos pesos, como o somatório de cada linha vai ser 1, vai ser o número de linhas que a gente tem, que vai ser o número de observações, que vai ser N. Com exemplo numérico, isso vai ficar bem claro. E aí, quando eu faço N dividido por N, claro, esse valor aqui vai dar 1, exatamente. Então, facilita os cálculos aqui.
Então, como eu falei, né, a interpretação do I de Morin é essa. Quanto mais próximo de 1 positivo, esse coeficiente, esse índice estiver, mais autocorrelação positiva tem. Então, maior tendência a clusters tem naquela região que a gente está estudando. E aí sejam clusters de alto-alto ou baixo-baixo. Então, são esses clusters que eu estou me referindo. Se o índice I estiver próximo de 0, quer dizer que não tem autocorrelação espacial, quer dizer que tem aleatoriedade nesses pontos, nessas observações. E quanto mais próximo de -1, mais autocorrelação negativa. Então, mais outliers espaciais a gente tem. Então, a gente vai ter alto-baixo e baixo-alto. Então, valores altos circundados por valores baixos e valores baixos circundados por valores altos. E aí, como eu comentei, né, a esperança desse índice, que é dado por essa fórmula, quando n é alto, esse valor tende a 0. Eu coloquei aqui também, só para a gente ver, que existe outra estatística, que também se usa, que é o C de Gary. A fórmula é um pouco parecida com o I de Morin, só que a diferença é que o valor desse índice fica entre 0 e 2. E o valor esperado dele é 1. E aí a gente vai analisar se é menor do que 1. Se for menor do que 1, a autocorrelação é positiva. Se for maior do que 1, é negativa. Então, a interpretação dele é um pouco mais confusa do que a do I de Morin. Então, por isso, acho que por esse e por vários outros motivos, os pesquisadores tendem a utilizar mais o I de Morin. Em relação aos pesos espaciais, esses pesos são o que vão dizer para a gente como que a gente pode medir os locais que são parecidos ou não. E aí a gente vai combinar o quanto que esses valores são similares e a gente vai dar peso para esses valores que são mais ou menos similares. Então, veja esse exemplo aqui, ó. Isso aqui seria um mapa, é muito didático isso aqui, né? A gente tem uma região super retangular aqui e com poucas observações, né? Apenas 6 observações. Aí, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar como vizinhos apenas os pontos que compartilham fronteira, que é aquilo que a gente já viu, que é um tipo de definição que é a rainha. Que aí o que acontece? Qualquer pontinho em comum faz com que essas observações sejam vizinhas. Então, 1, por exemplo, ele é vizinho de quem? Da região 2, 4 e 5. A região 2 é vizinha de quem? Do 1, 4 e 5. A região 6 é vizinha só do 3. O 3 é vizinho do 6 e do 5. Então, se compartilha qualquer fronteira, é considerado vizinho. Então, quando eu vou fazer essa matriz de pesos, que a gente chama de W, ela sempre vai ser N por N. Então, se eu tenho aqui 6 observações, então a minha matriz vai ser 6 por 6, porque eu tenho que expressar todos os pontos com todos os pontos. Então, vão ser todos os pares de pontos. Então, eu vou considerar 1, se tiver fronteira, qualquer fronteira entre os pontos, e 0 se não tiver fronteira. Então, por essa definição, o W e I sempre vai ser 0. Por quê? W11, por exemplo. Esse aqui, ó. O ponto 1 é vizinho do 1? Não. É 0. Esse valor vai ser 0, porque ele não é vizinho. Mas o W12 vai ser 1, porque a região 1 é vizinha da região 2. Vamos expressar isso de uma maneira mais fácil. Então, olha, essa matriz W aqui, ela é simétrica e a gente vai ter dimensão 6 por 6, porque eu tenho 6 pontos. Então, ó, a diagonal principal vai ser 0, porque esses pontos aqui se referem 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante. 1 com 2 é vizinho? Então o valor é 1. 1 com 3 é vizinho? Não, então é 0. 1 com 4, vizinho, então é 1. 1 com 5
é vizinho, então é 1. E 1 com 6 não é vizinho, então é 0. E assim para todos. Então, por exemplo, aqui, 5, que é essa linha aqui. 5 com 1 é vizinho? É. 5 com 2 é vizinho? É. 5 com 3 é vizinho? É. 5 com 4? É. 5 com 5? Não. 5 com 6? Não. E por que ela é simétrica? Porque esse 5 é vizinho de 6, 6 não é vizinho de 6, 6 não é vizinho de 5. Então, ó, 5 não é vizinho de 6, 0. 6 não é vizinho de 5, 0 também. Então, é uma matriz simétrica. A parte acima da diagonal principal é idêntica à parte de baixo da diagonal principal. Como eu comentei, né, tem diferentes convenções para a gente considerar como 2 pontos sendo vizinhos ou não. A mais comum é do tipo rainha, queen, que aí qualquer pontinho em comum é considerado como vizinho. Então, o ponto A é vizinho desse, de todos. Mesmo ele não compartilhando área, ele compartilha uma pequena aresta. Então, ele é considerado vizinho. Do tipo torre, é esse tipo aqui, ó, tem que ter alguma fronteira física. Só a aresta não é considerado como vizinho. E do tipo bispo é o contrário. Só quando tem vértice que é considerado vizinho. Rainha e torre são os mais usados, mas rainha, com certeza, é a que mais aparece na literatura. Então, qualquer tipo de... se eles compartilham qualquer pedacinho, é considerado como vizinho um do outro. Só que aí a gente tem alguns casos, na maioria dos casos, na verdade, que aí a gente tem uma situação em que usar 0 e 1 pode não ser uma boa ideia. Que aí a gente vai chegar em alguns valores que às vezes podem dificultar os nossos cálculos. Porque se a gente for somar essas linhas aqui, por exemplo, aqui vai dar 3, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. E aí, dependendo quanto maior vai ficando essa matriz, esses valores podem dar muito altos e podem complicar a nossa análise. E aí, pode trazer alguns problemas nesses cálculos. Então, a padronização que a gente faz é considerar que a soma dos pesos das linhas tem que ser igual a 1. Então, vamos lá para o exemplo. Eu tinha aqui a matriz W e eu quero considerar que a soma das linhas tenha que dar 1. Como que eu faço para que essa soma de linha dê 1? Eu vou ter que colocar no lugar aqui do 1, 1/3, aqui 1/3, 1/3. Vou dividir todas por 3 para que a soma dê 1. Aqui, como eu também tenho 3 pontos, que são 1, né, que são vizinhos, também vai ser 1/3. Aqui, como eu tenho 2, né, pontos que são vizinhos, então vai ser meio aqui, para a soma dar 1. E assim por diante. Então, a soma das linhas tem que dar 1. Essa matriz resultante não vai ser simétrica, né? Porque, vejam, eu tenho a diagonal principal aqui com 0, aí acima dela eu tenho esses valores aqui, e abaixo dela eu não tenho os mesmos valores. O que nos interessa aqui? Que a soma das linhas dê 1, e na hora que eu some todos esses pesos, tem que dar igual ao N, que é o número de observações que eu tenho, que são 6. Então, esse é o interesse aqui, né? Facilitar os cálculos nesse sentido. Tem algumas medidas que a gente pode utilizar em situações práticas que não levam só em conta se é vizinho ou não, mas levam em conta se 2 pontos estão mais próximos ou menos próximos. Então, leva em conta a distância. Então, se está abaixo de 200 quilômetros de distância, o peso é maior. Se está acima de uma determinada distância, o peso é menor. Alguma coisa assim. Tem algumas situações que a gente vai ver nos casos práticos que a gente tem que remover alguns pontos da análise. Por exemplo, as ilhas. Essas ilhas podem ser ilhas físicas mesmo. Por exemplo, Fernando de Noronha. Ela não é vizinha de ninguém. Então, ela vai atrapalhar a nossa análise, porque ela não faz fronteira com ninguém. Ela vai ser uma linha cheia de zeros, porque ela não vai ter fronteira. Então, a gente tem que tirar ela da análise. Só que não precisa ser só ilha nesse sentido físico. Pode ser o seguinte, eu tenho várias regiões
bairros, por exemplo, e tem um bairro na zona rural, que aí não faz ligação com nenhum bairro da cidade. Então, ele não vai ter nenhum vizinho. Então, ele tem que ser retirado. Tem algumas coisas que também podem atrapalhar a análise, como, por exemplo, ter muitos vizinhos de uma mesma observação. Que aí a gente tem alguns problemas com variabilidade. Só que esse problema, na prática, acho difícil dele acontecer. O caso das ilhas, ele atrapalha mais as nossas interpretações. Então, nesse caso, tem que tirar mesmo. Agora, eu queria mostrar um exemplo numérico para o caso do cálculo do I de Morin. Então, eu fiz um mapa aqui também, super hipotético, com 4 regiões só, que são as 4 observações, e eu tenho alguma variável sendo medida nessas 4 regiões, e é o valor que está aqui expresso entre parênteses. Então, eu tenho aqui, ó, região 1, 2, 3 e 4, aí o valor de alguma variável é 3 na região 1, 2 na região 2, 2 na região 3 e 1 na região 4. E aí eu quero calcular o I de Morin nesse mapa aqui. Saber se tem autocorrelação espacial ou não. Claro que vai ser uma interpretação horrível, né? Porque eu só tenho 4 pontos para observar aqui. E aí 4 pontos é muito pouco. Mas eu quero mostrar só os passos numéricos para isso. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu quero obter a matriz W de pesos. Então, eu vou ter uma matriz 4x4, porque eu tenho 4 observações, e vou ver a observação 1. Ela é vizinha de todos, né? Todos os números. Então, 1 com 1 é 0, 1 com 2 é 1, 1 com 3 é 1, 1 com 4 é 1. Observação 2, ela é vizinha de 1 e de 4. Então, está aqui a observação 2 é vizinha de 1 e de 4. A observação 3 também é vizinha de 1 e de 4. E a observação 4 é vizinha de todos. Beleza. Então, essa seria a nossa matriz W. Se eu fosse fazer a matriz normalizada, então aqui, ó, eu teria 1/3, 1/3, 1/3. Aqui meio, meio. Aqui também. E aqui 1/3, 1/3, 1/3. Então, essa seria normalizada para que a soma das linhas dê 1. Agora, eu quero calcular o I de Morin. Como que eu vou calcular? Então, eu pus todos os passos aqui. Primeiro, qual que é o valor de N? É 4. Eu vou precisar desse valor de N. Aqui. Eu vou precisar também do valor do Y barra, que é a média. Só voltando aqui, para relembrar. Eu podia ter colocado aqui mais perto, mas só para relembrar. Qualquer coisa, vocês voltam aí. Eu vou precisar do valor de cada variável, eu vou precisar do Y barra, e eu vou ter que calcular todas essas medidas aqui. O que é o Y barra? Y barra é a média dos valores da variável. Então, qual que é a média entre 3, 2, 2 e 1? Então, eu já coloquei aqui, ó. 3, 2, 2 e 1 vai dar 8, dividido por 4, 2. Então, a média é 2. Qual que é o valor de Z1? É o valor no primeiro ponto, 3, menos a média, que é 2. Então, 3 menos 2, que é 1. Z2 é o valor no ponto 2, menos a média. Z3 a mesma coisa, Z4 a mesma coisa. O que mais que eu preciso? Eu preciso da soma dos quadrados desses valores de Z. Então, eu vou precisar do Z1 ao quadrado, Z2, Z3, todos ao quadrado, separadamente. Então, eu vou fazer 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. O que é o S0? S0 é a soma dos pesos. Então, considerando a matriz W mesmo, sem ser normalizada, somando esses valores aqui, eu vou ter o valor 10. Então, a soma aqui, 10. Aí, eu vou calcular o valor do I de Morin, que vai ser dado por essa fórmula aqui. Então, N eu já tenho, S0 eu já tenho, a soma dos valores de ZI ao quadrado eu já tenho. Então, eu vou ter que fazer esse somatório. O que eu vou ter que calcular? Eu coloquei aqui, ó, W1 vezes Z1 vezes Z1, W12 vezes Z1 vezes Z2, W13 vezes Z1 vezes Z3 e assim por diante. Então, eu vou ter que passar por todos os valores de I e de J. Então, meu I vai de 1 até 4, nesse caso aqui,
e o J de 1 até 4. Então, eu vou ter que obter todos esses valores. Então, como que eu vou calcular isso? Eu vou lá na minha matriz W, então eu vou pegar W11 vezes E1 vezes E1, mais W12 vezes E1 vezes E2, W13 vezes E1 vezes E3. E assim vou substituindo. Aí eu vou chegar nesses valores aqui. Eu não vou mostrar todos, mas aí a gente tem que ir pensando todos que a gente tem que multiplicar, né? Que aí eu ia ter que pegar 0 vezes Z1, que é 1, vezes Z1, que é 1. Aí deu 0. Depois, qual que é o valor aqui? 0 vezes, ou melhor, 1, que é o ponto da linha 1, coluna 2. Então, é 1 com 2. Como que eu vou fazer? 1 vezes Z1 vezes Z2, que vai dar 0. Depois, 3. 1 vezes Z1 vezes Z3, que vai dar 0 também. E assim por diante. E aí, fazendo todos esses aqui, só 2 valores que não vão dar 0. E aí, esses 2 valores, um vai dar menos 1 e o outro vai dar menos 1 também. Então, vai ser 4, que é o N, dividido por S0, que é 10, vezes menos 1, que dá menos 2, e o denominador, que é 2, que é o somatório de ZI ao quadrado que a gente calculou aqui. Então, eu vou chegar em 4 dividido por 10, vezes menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Então, dá menos 4 décimos. Então, o valor do I de Moran nesse exemplo vai ser menos 0,4. Então, esse seria um valor obtido para 4 observações. Então, imagina que eu tenho que fazer para 800 observações. Então, é um cálculo muito complexo. E tudo isso usando a matriz W, sem ser a normalizada, sem ser essa aqui. Então, usando essa aqui. Então, para fazer na mão, é tranquilo. Só que para fazer na mão com mais observações, vai ficando mais complicado. Então, eu vou pedir um exercício em que a gente vai ter que pensar um pouquinho sobre esses cálculos e depois, claro, a gente vai ver de forma prática. Então, espero aqui que tenha clareado um pouco o que esse índice calcula e como que a gente poderia calculá-lo, né? Então, é isso, pessoal.